Olá, meus filhos, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Espero que bem, que tenham chegado aqui nessa noite bem, no nome do Senhor Jesus. Aproveita aí agora esses primeiros minutos desse episódio, já vai compartilhando, dando like. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Mas manda agora aí geral para toda a família, para todos os amigos, porque nós vamos ter uma conversa na mesa com o Rabiz hoje, com um grande amigo, um grande pastor, um líder da nossa região centro-oeste, que tem desempenhado um lindo trabalho, um trabalho de resgate de pessoas e também de famílias, né, dentro do seu chamado, trazendo uma convicção de que são filhos da sua natureza, pelo próprio testemunho que esse pastor tem. E hoje eu recebo aqui com muita alegria o meu amigo, pastor apóstolo Wilker Dantas. Querido, seja bem-vindo a essa mesa. Que honra! Alegria recebê-lo aqui. Obrigado Amém. pelo seu sim. Glória a Obrigado Deus. por poder estar conosco aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre Jesus. Como nós sempre começamos o nosso bate-papo, nós começamos perguntando para o nosso entrevistado quem ele é, né, na sua essência. E claro, o apóstolo Wilker, ele tem uma vida, ele tem uma família, ele tem muitas coisas fora dos holofotes, né, da pessoa artística, do ministro que ele é. E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse homem hoje aqui. Apóstolo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo seu sim, por estar conosco. Sei que teu tempo é muito precioso como o nosso. E muito feliz de recebê-lo aqui na mesa com a Rabiz. E eu já quero começar perguntando: quem é o Wilker Dantas? Uau! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Não sei qual é o momento que você vai assistir esse vídeo. E a pergunta é: quem é o Wilker Dantas? Filho, pai, esposo, servo, pastor, tirado das trevas para a luz. Uau! É isso aí. Eu acho que eu falei minha identidade. Um grande resumo, né? Pastorzão, tirado das trevas para a luz. Eu pude ter o prazer, né, de caminhar contigo, fazer parte do ministério, que na época, a pastora Simori com o Tempero do Céu, esse ministério era integrado e era um ministério só, que fazia parte, né, do Ministério Shot Santo. E ali nós pudemos caminhar juntos, fizemos algumas missões, fizemos alguns evangelismos, e eu pude acompanhar um pouco de perto, mas muito, muito perto, sobre a tua história, sobre o teu testemunho, de resgate mesmo, esse homem que foi tirado das trevas e hoje cumpre o propósito de ser luz, né, no mundo. Pastor, conta um pouquinho para as pessoas, dentro do possível, sobre o teu testemunho. Você é um cara que foi resgatado e hoje, é claro, naquilo que nós fomos libertos ou que tivemos a oportunidade de ser transformados e ressignificados por Deus, acaba que a gente multiplica isso e transborda isso sobre a vida de outras pessoas, até por entender as dores que elas têm e como tratá-las, né? Hoje eu acredito que a igreja ela ainda tem uma defasagem de conhecimento sobre como tratar muitas questões que a gente cita hoje de pecado. Deus te tirou das trevas. Conta um pouquinho sobre o teu testemunho, de onde que Deus te tirou e o que Deus tem feito. Com certeza. Pastor, assim, quando a gente não conhece a verdade, então qualquer mentira serve como verdade, né? Então, a minha família muito simples, né? Neófito em tudo, criado no sítio, a gente chama lá no Nordeste, não é fazenda, é sítio, né? Então, assim, eu cresci de fato repetindo aquilo que eu vi a minha parentela antecessora fazer. Então, assim, não conhecia a verdade e desde muito cedo, né? As maldições que vinham de geração em geração, aquela repetição de maldição estava sobre mim. Então, desde muito cedo eu me entreguei ao homossexualismo, né, às drogas. E interessante é que a Bíblia diz que um pecado é um abismo, né? Ele chama outro abismo, né? E quando Jesus está ali na beira do poço de Jacó,
né? Ele diz algo para aquela mulher, olha, todo dia você vem aqui nesse poço, você bebe água e você volta a ter sede, né? Eu entendo que aquilo ali, Jesus não estava falando apenas de água física, H2O, mas estava falando da sede da alma, né? Que quando nós não conhecemos a verdade, a gente tenta saciar essa sede com pecado, né? Então, assim, e o pecado progressivamente foi dominando totalmente o meu ser, a ponto de eu, tipo, assim, não me reconhecer no corpo em que Deus me deu, né? Então eu comecei a me comportar como mulher, a viver como mulher, a aprender a ser mulher, e me relacionando com outros homens, casado com outro homem, vivendo uma vida assim totalmente distante do plano original. Até que um dia alguém olhou para mim, eu quero frisar muito bem isso, que alguém olhou para mim e não viu a situação atual deplorável que eu estava vivendo. Alguém enxergou além disso, alguém enxergou um plano de Deus e alguém que estava totalmente deformado. Uma mulher, uma cantora, uma serva de Deus chamada Tereza Cristina, né? Ela, na época, eu era produtor musical e ela era compositora da Márcia Ferreira, chorando se foi. E aí ela se converteu e Deus falou para ela que ela tinha que gravar um CD comigo. Uau, né? E detalhe, eu não tinha estúdio na época. Onde era que eu gravava, onde era que eu produzia? No meu quarto. Com o meu equipamento todo ali, detalhe, eu dormindo com o cara. Meu Deus. E ela, simplesmente, ela foi lá, ela literalmente, não tem aquele texto que as portas do inferno não prevalecem? Sim. Pois ela derrubou as portas do inferno da minha casa, entrou dentro da minha casa, às vezes ela chegava lá, batia na porta e falava, olha, podem se vestirem aí os dois, que eu estou entrando, vou gravar meu CD. E ela entrava, né? Eu ficava constrangido, cara, esse crente é tudo doido. E ela nunca, como é que eu posso falar, me sentenciou ao inferno. Ela nem pregava muito com assim, falava, olha disso, aquela mensagem evangeliquez. Não. Ela simplesmente chegava lá, fazia o trabalho dela. Só que ela tem uma voz muito parecida com o Fafá de Belém. Uhum. E todo viado que se preza, na minha época, pelo menos, gostava de música boa, né? Hoje não, hoje Mas na minha época, os viados gostavam de música boa. Alcione, Fafá de Belém, né? E ela tinha uma voz igualzinha da Fafá de Belém. E aí ela cantava, tinha uma música que ela cantava, vinde a mim cansados e eu vos aliviarei, a tua palavra se me diz, e por tudo isso foi que eu te procurei, pois sei que podes me fazer feliz. E eu produzindo assim, interessante que eu produzi a primeira vez, a segunda vez, as músicas dela, todos os CDs dela. E aí, quando eu tava bebendo cachaça, lá com meu marido, eu botava essa música. Eu vinde a mim cansados. E eu tomando cachaça, tomando Campari. Na época era Campari, né? Meu Deus. Mal sabia que Deus já estava trabalhando. Isso. Eu aposentei Fafá de Belém e comecei a ouvir Tereza Cristina das minhas... glória a Jesus. Entendeu? Então, todas as músicas dela, tinha uma música dela que falava toque de Deus, toque de amor, toque de Deus, nosso Senhor. E aquilo ia me tocando sem que eu percebesse, porque ela não pregava para mim, olha, assim está escrito. Não, nada disso, ela só cantava. Né? Ela tinha uma música dela que eu até gravei, que fala assim, um certo dia Deus entrou na minha vida para curar minha ferida e transformar meu coração. Trocou o pecado pelo arrependimento, no lugar do sofrimento me deu paz e salvação. Uma peixeira que eu tinha lá guardada, ele trocou por uma espada de Deus com muita fé, pra eu não mais precisar ir do Juazeiro, subir escada de joelho no sertão do Canindé. Se eu sou a luz do mundo, pra que uma vela? E aquilo, eu não conhecia o evangelho, né? Só que a Bíblia diz assim como a chuva, né, e a neblina desce do céu, rega a terra, e para lá não torna, assim é a palavra de Deus. Ele fala assim é como a semente, né, ela vai para a terra, ela produz pão ao que come, semente ao semeador, assim é toda
palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Não volta vazia antes de cumprir o propósito para a qual ela foi designada. Então, toda palavra que ela cantava, porque se ela pregasse, eu fechava meu coração. Só que ela cantou e me pegou totalmente desarmado. Uau, Né? E essa palavra chegou um momento em que... porque chega um momento na sua vida, assim como chegou na minha vida, que o buraco, que o vazio é tão grande que a droga não preenche. Oh, glória! Aleluia. Que o pecado não mais preenche. O vazio é tão grande que, sabe, nada mais preenche. E aí é um poço, é um buraco tão terrível que você olha para o lado, e eu canto até uma música que fala sobre isso. Você olha para frente, você não vê nada. Você olha para trás, você não vê solução. Olha para o lado, olha para o outro. E a única solução, vai chegar um momento na sua vida, escuta o que eu estou te dizendo, vai chegar um momento na sua vida onde todos os seus recursos acabarem, que só vai sobrar um lugar para você olhar. Aleluia. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E a minha alma respondeu: o meu socorro vem do Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória. Obrigado, Jesus. Né? Aleluia. E aí chegou esse dia na minha vida, Graças a sabe? Deus. Chegou esse dia em que o pecado já não me saciava mais. Amém. A droga, o alcoolismo já não me saciava mais. E eu cheguei para Deus e disse assim: pastor, cara, é só isso a vida? A vida é só isso, só tem isso. Foi que um dia eu olhei eu morava num apartamento e olhei para baixo, vi os carros passando e aquela vozinha: sua vida não vale mais nada. Meu Deus. Que tal você destruir? Deus não existe. Que se ele existisse, você não estaria nessa situação. Por que não acabar com essa vida logo? Acaba com esse sofrimento. Falta você não vai fazer. Aí eu fiquei olhando. Aí outra voz. Porque a Bíblia diz que no mundo há muitas vozes e todas as vozes têm um significado. Eu ouvi outra voz dizendo assim: vinde a mim cansados, que eu vos aliviarei. A tua palavra se me diz: eis que o Espírito de Deus habita em mim, porque me ungiu para cantar uma canção. Venho proclamar libertação para você, porque Deus conhece muito bem seu coração. Pensa bem, seu Pai vai se alegrar em te ver sofrendo como estás. Chora pro Senhor, quebranta o coração. Ele vai ouvir tua oração e restaurar tua vida, te libertar do mal, pois você para Deus é especial. Eu vi essa voz. Glória a Deus. E aí eu liguei para Tereza Cristina. Eu disse: Tereza, você disse que... Porque um dia ela disse para mim, pastor, ela disse: eu ainda vou te ver servindo ao meu Deus. Aleluia, glória a Jesus. E eu disse para ela assim: você lembra que você falou para mim, Tereza, que Deus se importava comigo e que eu era especial para ele? Aí ela disse: eu lembro, sim. Eu lembro. Eu falei: é verdade ou você estava blefando, brincando comigo? Ela: é verdade, filho. Jesus ama você muito, você não tem noção. Eu disse: como que eu faço para me conhecer esse amor? Como que eu faço? Ela disse: se ajoelha. Meu Deus. E num apartamento, solitário, sem conexão com pessoas, porque já estava entrando em depressão, sem conexão com o céu. E ela pediu para que eu me ajoelhasse.
E eu me ajoelhei por telefone, ela lá na casa dela, eu lá no meu apartamento. E aí ela disse, agora você precisa repetir uma oração. Porque no momento que você repetir essa oração, a sua alma vai ser aliviada e o Espírito Santo vai entrar dentro de você. Glória a Vai quebrar Deus. tudo e vai entrar. Glória a Deus. Aí eu disse, tá bom. Eu achava que eu não tinha mais nada a perder. Eu achava que era o final. Sim. Que eu estava no final. Eu achava. Mal sabia eu que o meu final era o começo de Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. E aí eu me ajoelhei e ela disse, repita, eu, tudo bem. E ela, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo eu te recebo como meu Senhor como meu Senhor e como meu e Salvador. como meu Salvador. Perdoa os meus Perdoa os pecados. meus pecados. Escreve meu nome Escreve o meu nome no livro da no vida. livro da vida. Apaga o meu nome Apaga o meu nome do livro da do morte. livro da morte. Não me deixe Não me deixe cair em tentação, cair em tentação, mas livra-me do mal, mas livra-me do mal. porque teu é o reino, Porque teu é o reino, o poder o poder e a glória. e a glória. Antes dessa ligação, eu estava chorando desesperado. Mas no decorrer dessa oração, aquele choro automaticamente. Alabado e me chora, Obrigado, Jesus. sabe? Quando Deus transforma pranto em alegria. Alegria, aquele choro de desespero foi se transformando em choro de alegria. Já era um choro de alívio, instantaneamente, era como se eu tivesse apertado um botão. E aí agora eu comecei a sentir um arrepio, só que eu comecei a sentir algo, era como se eu tivesse, é até pejorativo dizer isso, mas era como se eu tivesse cheirado umas 10 carreiras de cocaína, era como se eu tivesse, sabe, transado com 10 homens, era como se eu tivesse fumado uma... Eu tava no êxtase, só que detalhe, eu não tinha feito nada disso. Eu senti uma alegria, um alívio que eu nunca senti na minha vida. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Era como se eu tivesse tomado uma injeção, algo. E aí eu comecei a chorar de alegria e eu comecei a gritar. Porque eu fiquei com medo. Eu falei, Tereza, o que está acontecendo comigo? Tereza, que alívio é esse? E eu comecei a chorar, e ela é bem batista tradicional, e eu comecei a chorar, e a minha língua começou a embolar, e ela gritava de lá, ela virou pentecostal na hora. E ela disse, é o Espírito Santo Glória! que entrou dentro de você, e a gente começou a gritar, e eu gritava, sabe? Meu Deus. De alegria, e aí ela disse assim, depois que a poeira baixou, aí ela disse, agora você precisa fazer algo que está escrito em Romanos. Você precisa confessar agora o que você confessou aqui, entre nós, entre os céus. Você precisa confessar isso publicamente. Eu disse, como assim? Me explica. Ela, é porque a Bíblia diz que você tem que confessar publicamente que Jesus veio em carne, que ele morreu e ressuscitou, que você crê no seu coração que Jesus é o Senhor da sua vida. Uau. E aí começou a dificuldade. Porque eu disse, eu vou sim, mas ela falou, tem que ser uma igreja evangélica, né? Porque eu tinha entrado uma vez na igreja evangélica com o meu namorado. Meu Jesus dos Uma crentes. vez teve um evento acho que é Provérbio X, e esse cara, um desses caras que eu tinha relacionamento, era fã desse Provérbio X, devia ser desviado, não sei. E ele me levou a bicha dentro da igreja. Meu Deus do céu. E aí eu fiquei, meu Deus, já fui numa igreja uma vez. Meu Jesus. E quando eu fui no meu guarda-roupa, Sim. começou a primeira luta. Eu abri as portas. Só tinha calça colada de lycra. Cinto dessa grossura. Meu Deus. Camisa baby look, tudo feminino. Meu Jesus. Bota da azaleia de salto. Aí eu olhei e falei, o que eu vou fazer? Aí eu tinha uma camisa de seda azul. E eu acho que a minha esposa tem essa foto até hoje. Eu tinha uma camisa de seda masculina, de corte masculino, azul. Eu coloquei essa camisa de seda.
Achei uma calça jeans. Nem sei se era minha ou se era do cara que morava comigo. Eu botei essa calça jeans. Coloquei um tênis e tentei me disfarçar. Aí ela falou que é só confessar Jesus. Aí eu entrei na igreja. Igreja chamada Ministério da Fé. Lá no Gama. Acho que era na quadra 3. Atrás do Ministério da Fé tinha um bar onde eu me prostituía. Aí eu, ao invés de eu ir pro bar dessa vez, todo comportadinho, né? Tentando assim, tipo ser hominho, né? Andando para tentar disfarçar. E eu sentei lá nos últimos bancos. Daqui a pouco o pastor começou a pregar. Irmãos! Era mesmo na época que começou esse negócio de LGBT, há 20 e poucos anos atrás. E aí ele disse, olha, a Bíblia diz que os gays vão tudo pro inferno. Eu falei, tô lascado. Eu tinha esquecido que eu era nova criatura. Eu nem sabia ainda, na realidade, que eu era nova criatura. E ele começou a meter o pau, que homossexualismo, homem que se deita com homem, não sei o quê. Eu falei, sangue. Falei, Jesus, tô lascado. E aí ele falou, mas Jesus, ele pode restaurar a sua vida. Eu falei, cara, será que a Tereza Cristina falou para esse pastor que eu via para essa igreja, mas ela não sabia qual era a igreja que eu ia, né? Fiquei naquela... Eu imaginei... É muita coisa que vem na mente naquela hora, né? E aí, o pastor fez um apelo lá. Se alguém quiser aceitar Jesus, levante sua mão. Aí eu levantei. Só que depois que eu levantei, ele falou, vem à frente. Eu falei, lascou. Quando eu comecei a ir para frente, que as pessoas começaram a olhar, a maioria daquelas pessoas, todas me conheciam, alguns eram fãs da antiga criatura. Da antiga criatura, né? Era sertanejo, mas era sertanejo. Tem músicas famosíssimas aí, seculares, que eu não vou cantar aqui. Amém. O povo lá, canta. Sai, Satanás! Aí eu só vi, é o Wilk, do Wilk William, cara. É ele, Aí eles ficaram em pânico, aí começaram a gritar todo mundo e começaram a chorar, entendeu? Aí eu fui na frente, confessei Jesus. Glória a Deus. Confessei Jesus, fui para casa muito feliz, aliviado, né? Muito aliviado. Cheguei em casa, já liguei para minha mãe. Eu disse, mãe, eu tomei uma decisão na minha vida. Porque minha mãe, ela me ama e quantas vezes eu usei a cama dela para ficar com o cara, né? Meu Deus. Ela falou, o que foi, meu filho? Eu falei, mãe, eu aceitei Jesus. Ela, como assim? Você agora é da lei dos crentes? Eu falei, sou. Passei para a lei dos crentes agora. Aí ela... E eu falei para ela, mãe, eu quero que a senhora também aceite Jesus. Eu quero que a senhora também receba esse Jesus que eu recebi ontem. Ela disse, não, eu posso receber, mas como é que faz? Aí eu repeti a mesma coisa, a senhora tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ela fumava cachimbo, né? Era aquele cigarro trevo, né? Fazendo a propaganda. Olha aí, ó. E ela com cachimbão, né? E ela falando comigo e ela com cachimbo. Eu não sei se era um cachimbo ou era um cigarro daqueles grossão. E ela, meu filho, mas como é que eu vou aceitar Jesus se eu fumo? Desde os meus 12, 13 anos que eu fumo. Eu falei, mãe, Jesus vai te dar força. A senhora quer aceitar Jesus também? Eu aceitei. E ela sempre me amou, porque depois eu descobri que essa homossexualidade, ela foi gerada através da boca do meu pai. Que quando eu era criança, meu pai levava os meus irmãos pro bordel para perder o cabaço, porque tinha que ser, para ser homem tinha que perder o cabaço lá no cabaré. Ele pagava, né? E eu nunca tive isso, né? Pra você ter uma ideia, quando eu fui um dos únicos que fui alfabetizado, né? Então, papai era tão ignorante que ele dizia que homem não estuda. Homem que homem tem que pegar no cabo da foice, né? Para cortar lenha. Que ele fazia carvoeira, mexia com isso. Então, às vezes, quando era pra gente tirar o carvão da carvoeira, né? Para ensacar, eu tirava bem assim os carvão com nojo, né? E meu pai dizia, isso aí é fresco. As primeiras palavras que eu ouvi do meu pai foi isso. Fresco, nessa época, era viado, tá? Sim. No Nordeste, na época, não chamava gay, né? Nem viado, era fresco. Esse aí, quando crescer, vai ser fresco, né? E eu sempre ouvi a minha mãe dizer assim,
Não, Assis. Quando ele crescer, ele vai ser quem vai nos ajudar. Então, minha mãe tinha assim, meio que uma proteção, porque meu pai e meus irmãos também não gostavam de mim, porque eu já fui, desde criança, desenvolvendo já ficando afeminado, né? Sim. Então, eles meio que tinham aversão a mim. E irmãos que estão me assistindo, pastor, eu comecei a minha caminhada cristã. Naquele momento, todo mundo disse que ia dar certo, mas aí começou, né? Eu era cantor, o pastor me conheceu, o pastor, nas primeiras semanas, já deixou eu cantar uma música, né? Eu aprendi uma música, que é a música que eu aprendi, a primeira música foi assim: Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver. Então, aí, o pastor deixava eu cantar essa música. Que legal. E eu disse para ele que eu cantava na noite, que eu era, né? O pessoal falou. E aí eu fui eu fiz um CDzinho, né? Sim. Falando de Deus, mas sem nenhum conhecimento bíblico, né? Até que um dia eu estava com... tinha uma pessoa que me ajudou muito no início da minha fé, que também era novo convertido, era o Dito Rodrigues, que eu já acho que é pastor da Comunidade das Nações, e ele foi assim, a gente foi fundamental para a gente, eles, sabe, a gente novo convertido, e a gente foi crescendo juntos. E um dia eu estava no estúdio, o Dito é músico, e aí a gente ouvia muito assim, quando a gente se converteu, eu começava a ouvir uns forrozinhos, né, gospel, que eles chamavam Corinho de Fogo. E aí um dia o pastor pregou sobre... tudo aquilo que você separa para Deus é santo, né? Ser santo é ser separado, não é aqueles negócios que ficam pendurados nas paredes. E aí mas o Dito Rodrigues, a gente começou peguei o teclado, ele pegou o violão e disse: cara, vamos compor uma coisa assim, tipo um shotzinho. Vamos, aí a gente começou. O sol, compomos a primeira música. Quando bate na janela, a manhã se torna bela, eu sinto a alegria de viver. Mesmo na época do Fala Mansa. Que bom quando a esperança se renova, junto com tua misericórdia, que me sustenta a cada amanhecer. Aí eu Fala Mansa dizia assim, né? Eu tô sorrindo à toa. Aí eu, com raiva do Satanás, não dá pra ser feliz sem Deus. Como é que eu vou sorrir à toa? Por isso eu canto, louvo só Ele, toda a terra. Aí a gente foi... a gente não tinha muito conhecimento bíblico, mas o Espírito Santo estava ministrando, né? Aí a gente nós fizemos 10 canções, peguei algumas da Teresa Cristina, coloquei nesse CD, um CDzinho que eu tinha lá, a copiadora de fazer CD. Aí eu conversando com o pastor, com o Dito na época, o Dito Rodrigues, falei: cara, vamos colocar um títulozinho aqui, vamos levar para o nosso pastor, né? Para ele ouvir. Aí a gente brincando, eu falei: cara, ele falou que tudo que se separa para Deus é santo. E esse ritmo aqui a gente conhece como shot. Então vamos fazer um foguinho, vamos botar assim: shot santo. Meus irmãos, foram 100 cópias que nós fizemos para distribuir. Essas 100 cópias não durou... A primeira vez que a gente foi para um lugar se apresentar foi 100 cópias. Depois 1.000, depois 2.000, depois... Eu novo convertido, com 4 meses de convertido. Meu Jesus. Aí virou uma febre, né? E um grande pastor já está perdoado, inclusive esse pastor já me pediu perdão, mas eu estou contando aqui, não vou expor. Teve uma conferência, eu tinha uns 6 meses agora de convertido nessa época, desse fato. E aí eu tô falando agora, depois que eu aceitei Jesus, sim, tá, gente? Começou a minha caminhada, que eu achei que ia ser só aplauso. E teve uma convenção com mais de 2.000 pastores. E o pastor disse: olha, gente, tem uma pessoa aí endemoniado aí, que saiu do mundo, não fez sucesso no mundo e agora quer enganar os crentes, é homossexual, né? E tá todo mundo proibido de cantar essas músicas, tá todo mundo proibido de ir nesses shows, porque não provém de Deus, é do diabo. E começou a falar. E aí a Teresa Cristina me liga, chorando, porque ela estava nessa convenção. Sim. Ela disse: meu filho, o que é que você está fazendo? Eu falei: o quê? Não, eu vi. Aí ela, sem sabedoria, ela me falou. Quando ela me falou, aí eu comecei a chorar. Meu Deus. Comecei a chorar. Eu falei: Senhor, esse é meu ganha-pão, não sei fazer nada, só sei cantar. E eu estou te louvando agora. Aí eu consegui o telefone dessa grande igreja.
e liguei, pedi para falar. Aí o vice dele, o co-pastor, o secretário-geral, antes de passar para ele, eu falei, olha, eu bem simples, sabe? Assim, eu falei, rapaz, eu sou crente, Deus transformou a minha vida, hoje eu louvo ao Senhor, eu era homossexual, mas graças a Deus Jesus me libertou, e eu queria falar, explicar para o pastor, né, contar um pouco da minha história para ele, porque ele falou isso e isso. Aí ele falou simplesmente, deixa eu dizer uma coisa para você, rapaz, você está fazendo muito mal à igreja de Jesus. Meu Jesus. Ah, meu irmão. Ah. E aí veio os ataques, né? Mais tarde eu estava cantando, aí eu já tinha quase um ano de convertido, o pastor me colocou no louvor para cantar, e um dia eu estava cantando, eu até lembro a música. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, naquela... Aí na mesma hora um presbítero veio, tomou o microfone da minha mão. Meu Deus. E quando ele tomou o microfone, o que foi que houve? Não, cara, você tá dando muita pinta ainda. Por conta dos trejeitos. Sim. Aí tomou o microfone da minha mão e eu chorei copiosamente. Meu Deus. Chorei. Eu disse, vou embora. Porque isso aqui é uma falsidade. Né? Depois, eu peguei todos os meus aparelhos, os fones, aqueles microfones caríssimos, Shure, aqueles de Lapela. não, auricular, aquele, Uhum. né? E eu vendi todo o meu equipamento de som para um pastor. E depois eu vi esse pastor dando testemunho que eu tinha doado todo esse som. Na realidade, eu tinha vendido. Uhum. Eu disse, cara, isso aqui é tudo mentira. Aí, meu irmão, quando eu estava disposto a sair, a levantar do banco para ir embora, a minha Bíblia caiu no chão. Quando a minha Bíblia caiu no chão, eu, com raiva. Aí a Bíblia abriu. Ela abriu aberta. Quando eu abri, foi no texto bem assim. Se ele te deve alguma coisa, coloca no meu nome. Não quero te lembrar que você me deve a sua própria alma. Onésimo, tá falando aquele texto Sim. lá. Aí eu fechei a Bíblia, fiquei caladinho. Falei assim, tá bom. Então vou abrir mão disso aí tudo, né? Aí teve um dia, também aquelas crises, abstinência sexual. Aí teve um dia que eu falei assim, eu vou sair daí, eu não vou aguentar mais não. Tá muito pesado pra mim. E aí eu disse, Senhor, me dá um sinal. Aí tinha um cara profetizando. E daqui a pouco eu falei assim, Senhor, usa esse homem pra falar comigo, senão eu não vou aguentar. Aí o cara chegou perto de mim assim, quando eu falei, é agora. Aí passou direto. Eu falei, Senhor, me dá um sinal. Aí daqui a pouco veio uma mulher. E essa mulher veio em minha direção. Quando essa mulher chegou na minha direção, ela me deu um abraço. E aquele abraço não era um abraço de uma pessoa humana, não era um abraço humano. Era o próprio Deus me abraçando e dizendo, aguenta. Aguenta. Glória a Jesus. Só que a Bíblia diz que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aquela mulher foi um sinal de Deus para mim. E hoje essa mesma mulher que foi um sinal de Deus é a mãe das minhas filhas. A Jesus. É a minha esposa. Então, eu cheguei até aqui não foi pela minha força. Eu cheguei aqui pela força de Deus e pela decisão todos os dias Glória a Jesus. de morrer para mim mesmo. É uma decisão diária, né, pastor? A gente que conhece, acompanha. Eu não né? digo diária, é uma decisão de milésima de segundos. Milésima. Porque basta um segundo para ele detonar com a gente. Não é? Eu já tive uma oportunidade de te ouvir, pastor, falar sobre as tentações, porque uma vez liberto, a gente vai lutar sim, né, contra várias situações da vida, como o viciado em drogas, o viciado em bebidas, em pornografia, enfim, tantas outras coisas. E essa luta contra o homossexualismo, ela é constante. E eu já tive a oportunidade, não sei se você lembra disso, mas em um relato mesmo, falando sobre as tentações que o diabo ele lançava, não sei se ainda é assim,
Muitas tentações em sonhos, na mente, né? Na cabeça aqui, para tentar fazer com que você volte para aquele lugar. E eu me lembro muito bem de você falar do quanto que é importante nós olharmos para as nossas esposas como parceiras para compartilhar absolutamente tudo, inclusive as tentações. Porque se eu não tenho com quem compartilhar o desejo de pecar, eu vou falar sobre o pecado. Por isso é Ou você importante vai a mesa. confessá-lo. Por isso é importante a mesa. Por isso é importante ter amigos para isso também, né? E nada mais, e nada melhor do que a nossa esposa, a nossa casa, para ter esse elo, essa aliança de confiança. E eu me lembro de você falar que a sua esposa colocava a mão na sua cabeça, intercedia por você, ali mesmo na cama, né? Após ser tentado. Isso ainda acontece? Como que era essa experiência? Porque eu sei que você luta, igual você falou, é milésimo a milésimo, né? O homossexual ou qualquer outra pessoa viciada ele vai lutar contra isso, a vida inteira, né? Se não tiver firmado em Deus e ter um lugar onde eu posso compartilhar as minhas dores e colocar a minha humanidade na mesa, como eu falei, eu posso falar daqui a pouco sobre pecado, né? Como que é essa relação com a sua esposa? Porque ela te conheceu, entendendo que você estava nesse processo, e hoje ela convive contigo, sabendo que é algo que você vai lutar todos os dias. Na realidade, assim, há uma pergunta que eu fiz para o meu pastor no início da minha fé, porque, tipo assim, eu aceitei Jesus e uma das coisas mais terríveis do culto era quando o pastor dizia assim, abraça teu irmão. Porque quando aqueles homens bonitos, cheirosos, fortes, quando eles me abraçavam, as minhas pernas tremiam, a minha barriga gelava. E eu falei, não estou liberto, né? Porque o que é que hoje, principalmente hoje, o que é que o mundo ensina para a sociedade? Se você é tentado é porque você é. Você está escondido, né? Isso é uma grande mentira. Porque quando você vai estudar a Bíblia, você vai ler a Bíblia, você vai entender que se tem uma coisa que Deus não tira do homem, é a tentação. Não existe um texto, ou se existir, por favor, você que está assistindo, Manda pra gente. Manda aqui. Qual é o texto aonde está na Bíblia que Deus vai livrar você de ser tentado? Livrar você de tentação. Haja vista que quando Deus ele cria o homem, uma das primeiras coisas que ele coloca no meio do jardim é a tentação. Senhor, ele colocou lá um negócio que é bonito para se comer, gente. Você está entendendo? Então, assim, eu perguntei para o meu pastor, quanto tempo vai levar para mim parar de ser tentado? Aí eu esperava uma resposta favorável. Ele disse, qual é o tempo que é estabelecido? Ele, tem um tempo. Quando Jesus te levar. Uau. Quando você morrer. Enquanto você estiver aqui. Você vai ter que lutar todos os dias. E todos os dias eu luto. Mas é aquela luta que Paulo diz, sabe? Não é mais um mau combate. Sim. É um bom combate. Graças a Deus. Porque eu vou completar a carreira e vou guardar a fé, porque eu estou num bom combate. Sabe, lá em Neemias tem um texto escrito assim, a alegria do Senhor é a nossa força. E esse texto é meio desconecto. A alegria do Senhor, aí Deus é triste por acaso? A alegria do Senhor é a nossa força, como assim? E aí o Espírito Santo falou comigo, é que quando as minhas atitudes, as minhas renúncias, quando elas alegram ao Senhor, Ele manda força. Amém. Para que eu continue renunciando. Glória a Jesus. Então eu vivo assim todos os dias. Coisa linda. E hoje, antigamente, no início da fé, essas tentações, porque talvez eu não tinha esse conhecimento hoje que o Espírito Santo ministrou sobre mim, porque o que a gente vê é o seguinte, principalmente nessas igrejas tradicionais, você falou no início, né, que a gente não está muito preparado para lidar com algumas questões, principalmente uma dessas questões é o homossexualismo, né, porque eu já vi pastores renomados dizer, não, se você é tentado é porque você não está plenamente liberto. Isso é mentira. Amém. Se você é tentado é porque você está no caminho certo, continue renunciando, Glória negando a a si mesmo, porque se Jesus falou que para ser discípulo dele tem que negar a si mesmo, o que é negar a si mesmo? Se não renunciar às suas vontades, negar a si mesmo. Glória Né? a Deus. Então, hoje está mais leve,
porque Amém. o Senhor tem me dado mais força. Amém. E eu quero até falar para você agora que é mulher. Às vezes você fala assim, Senhor, me fala a verdade sobre meu esposo. Será que ele fosse falar a verdade? Que ele está sentindo atração? Como é que eu posso falar? Involuntária por alguém lá na sua igreja. Que ele passa e ele sente uma atração terrível. Só que ele não conta para ninguém isso. Se ele fosse contar essa verdade para você, você oraria, colocaria a mão na cabeça dele, oraria e dizer, Senhor, livra o meu esposo de cair em tentação? Conseguiria suportar essa verdade? Ou você mandaria ele embora? Ei. A minha esposa fala muito sobre isso em Rede de Casais. Você quer o tempo todo dizer, eu quero a verdade, eu quero a verdade. Só que dentro de um homem existe uma árvore chamada conhecimento do bem e do mal. E todos os dias nós precisamos tomar a decisão de não tocar, de não comer, de não olhar. Pastor, por isso que nós iniciamos esse projeto, né, uma linguagem de paternidade do Mevan, e eu tenho mergulhado muito, estudado muito sobre isso e proporcionado a mesa, né, para todos. Né? A mesa de apóstolos não é só para apóstolos, tem que ter lugar para o pecador também, para a gente poder ouvir a humanidade e nós, pastores, colocarmos também a nossa humanidade na mesa. Nós temos praticado muito isso. E o que o senhor falou agora faz todo sentido. Nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade. Quer a verdade, mas se a verdade vier, né, são os primeiros a colocar essas pessoas para fora de um templo chamado igreja. Apóstolo, como é que você vê hoje as igrejas? Você acha que é uma tremenda hipocrisia? Porque a gente ora e fala assim, Deus envia o drogado, envia o homossexual, né, manda para cá o adúltero, mas quando essas pessoas chegam, principalmente quem está envolvido com homossexualidade, porque tem a questão do trejeito, que se não deixa de um dia para o outro, ou talvez nem vai perder. Né? Mas eu tenho tentado. Aú! Agora o homem é legendário, Marão. Pastor, mas é diferente, porque o viciado em drogas, o cara chegou, e aí tá ligado, tal. As pessoas vão até julgar ele, julga pela tatuagem, mas daqui a pouco isso esfria. Mas o homossexualismo, as pessoas que são libertas do homossexualismo, tendem a ser julgadas o resto da vida. A igreja hoje está preparada para continuar fazendo essa oração? Envia homossexual. Eu acredito que nós não podemos parar de orar por isso, mas a questão é, estamos preparados? Olha, é uma pergunta assim, a gente não pode generalizar, né? Mas eu acho que só um cara que nunca foi homossexual, por mais que ele tenha ciência, na psicologia, em tudo que ele possa imaginar de ciência, ele nunca vai entender. Ele nunca vai entender. Aliás, nem nós entendemos direito, sabe? É algo assim, como pode um homem que nasce homem, ele olha para outro homem e sente atração? É uma coisa muito louca, né? E é algo que não se aperta um botão ou se toma uma vacina e acaba, não. Até porque lá em Romanos, no capítulo 7, a gente vê o apóstolo Paulo, o abridor de igreja, dizendo, olha, às vezes o que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço, sabe? E aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E aí ele diz algo muito tremendo. Ele assume aquilo que o senhor falou na mesa, a humanidade, a miserabilidade do homem. Ele diz, miserável, homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe? Aí depois eu fui estudar sobre o que ele está querendo dizer com esse negócio de quem me livrará do corpo. É estranho que me livrar do corpo dessa morte. Aí eu fui entender sobre a lei antiga, lá de Roma, em que quando uma pessoa matava outra, né, a sentença era amarrar o corpo daquele cara que ele foi assassinado no corpo do vivo. Aí eu falei, meu Deus, faz todo sentido. Que eu matei a bicha, o Wilco, mas tá aqui dentro, tá morta aqui dentro. Tá os dois agarrados. Entendia que... E aí eu estudando sobre isso, eu percebi que os assassinos, eles também morriam quando amarravam o corpo do morto, porque era boca a boca, nariz a nariz. Então, assim, a boca do morto ia fedendo aquele odor, aquela podridão, ia contaminando o assassino que estava vivo.
E todos os dias, esses gases, sabe, do homossexual que está morto, ele está morto aqui, só que ele fede. E de que maneira que ele fede? Nos pensamentos, Sim. nos sonhos. Às vezes eu estou dormindo e ele está fedendo. Meu Deus, misericórdia, Jesus. E eu digo, quem me livrará, Senhor, do corpo dessa morte? Então, graças a Deus, porque Amém. Cristo, ele disse, quando eu sou Glória fraca, a é que eu sou Deus. forte e que o poder dele se aperfeiçoa das minhas... Eu não escondo isso dos meus discípulos. Sim. Eu não escondo isso da minha esposa. Eu estava no legendário, ela disse assim para mim, a última, filho, tu já venceu a AIDS, tu já venceu a surdez, os otorrinos, os fonoaudiólogos disseram para você arrumar outra profissão que você não escuta mais. Você venceu tudo isso. Todos os dias você vence você mesmo. O que é essa montanhazinha para você? Sabe, eu tenho alguém que compartilha da minha humanidade. Amém. Sabe, e hoje, é triste eu dizer isso, mas se eu chegar numa igreja até sarada, e quando eu chego, que as pessoas não conhecem meu testemunho, elas me olham de um jeito. Elas julgam. Não, quando elas não conhecem meu testemunho, oi, apóstolo Wilker, e todo mundo me abraça. Mas muitas vezes, quando eu dou meu testemunho, Meu Deus. já não é mais um abraço, Entendi. já é um aperto de mão. Deixa pra lá. As pessoas tendem a julgar as pessoas pelo passado. E às vezes o passado ele já está resolvido, já está ressignificado, né, pastor? E as pessoas perdem tempo com isso. Eu tenho falado esses dias que quem fala mal da gente, quem fala mal, quem aponta, né, o passado e por aí vai, são pessoas que fazem muito menos do que nós ou não fazem nada. Porque quem faz mais do que a gente não tem tempo para ficar fazendo isso, né? Então é lindo ouvir, nós respeitamos esse testemunho e eu sei que tá edificando muitas pessoas ali do outro lado. Tá sendo poderoso. Deus tá aqui, gente. Nós estamos sentindo a presença de Deus de uma forma tão poderosa. E glória a Deus por esse testemunho. Pastor, antes da gente tomar um outro cafezinho, e nós vamos parar para tomar um cafezinho, pro povo correr lá no banheiro também e voltar. Sei que tá todo mundo grudadinho aqui na tela. Me fala o que o senhor acha hoje das igrejas inclusivas. Né? É aberração. Aberração. Deus te ama. Eu descobri uma coisa. Deus não precisou esperar eu me converter para me amar. Até porque ele diz que quando nós ainda estávamos em pecado, quando nós estávamos na lama, na prostituição, foi lá que ele morreu na cruz por nós. Sabe? Deus ama o homossexual? Claro que ama. Deus me ama. Deus me amou naquela época, quando eu estava com 3, 4 homens de uma vez só. Deus me amava. Claro que ele me amava. Só que quando você conhece esse amor, quando esse amor é revelado, esse amor ele vai transformar você. Deus não falou assim para mim, largue o homossexualismo para eu te amar, não. O interessante, eu quero dizer isso para você. Aleluia. Deus não precisa do seu amor para te amar, viu? Ele te ama do jeito que você é. Agora, se você aceitar esse amor vai te transformar. Aleluia. Vai te mudar. Glória a Jesus. Valeu. Gente, tá incrível aqui, gente. Glória. Seguinte, vamos tomar um cafezinho rapidinho só para os nossos parceiros, patrocinadores falarem, tá bom? Eu quero deixar um abraço muito especial para a equipe da Imports. Hoje eu tô aqui, ó, vestido, ó, com eles aqui, tá bom? Quero também deixar um abraço muito especial para Venâncio Joias, que nos presenteou. Olha aqui, gente, que lindo. Olha esse relógio. Olha aí, apóstolo Wilker. Que coisa Ainda linda. bem que eu não tenho inveja mais, Olha. graças a Deus. Se você quer também, tá bom? Se vestir, enfim, essa galera, top demais. Venâncio Joias, inclusive nós temos um relógio que tá aí numa rifa, que é para ajudar também o nosso projeto de podcast. Um abraço aí para Venâncio Joias. Você vai ouvir um pouquinho mais aí dos nossos patrocinadores agora. Enquanto a gente toma um cafezinho, é rapidinho, bate e volta. Para você que vai viajar, para você que precisa de um pacote de viagem, tá bom? Aéreo, hospedagem, eu quero indicar para você os nossos parceiros da Equipe Viagens, uma equipe que tem nos auxiliado, que tem me apoiado particularmente a poder fazer as nossas viagens, as nossas missões. São parceiros com o melhor
preço e a qualidade que você precisa. Faça um contato agora com a equipe Viagens, tá bom? Que eles vão te auxiliar na sua viagem, seja a trabalho, seja uma viagem de férias com a família. Eles têm pacotes excelentes e vão te atender com a mesma qualidade que tem me atendido. Equipe Viagens, aquele abraço, vocês são sensacionais. Olá, gente, vocês viram como eu tô bem vestido hoje aqui? Pois é, nós temos o apoio da empresa Vess, que tem um conceito italiano, irmãos, um material fantástico, muito confortável, como eu tô me sentindo bem aqui vestindo esta marca. E você também que quer conhecer, vai ficar aí as redes sociais dos nossos amigos, siga a página deles, já faça o seu pedido, tá bom? E vista também esse conceito. Um conceito de qualidade, e eu quero indicar e deixar na mesa para você essa empresa maravilhosa, a Vess, uma parceira nossa aqui no podcast Na Mesa com Rabins. Olá, queridos, estamos de volta aqui, um cafezinho rapidinho, igual eu falei que seria, tá bom? Agradecer também aqui, ó, a nossa amiga Shirley, que tem nos abençoado aqui com um cafezinho delicioso. Esse estúdio aqui é maravilhoso. Pastor, vamos lá. Vamos falar do Shot Santo agora. Bora! Testemunho poderoso. Aleluia! Glória! Ministério Shot Santo, né? Que iniciou a 2002. Em 2002, né? Então, Vai fazer 24 anos, né? 24 anos agora de ministério. Eu tive a honra, né, de ter uma passagem por esse ministério junto com o Braço Tempero do Céu, tive a oportunidade de tocar contigo e temos tantos amigos em comuns por ter participado desse ministério, ter feito missões, trabalho lindo que vocês fazem. E vem crescendo, né? Tá em ascensão o ministério e agora, por último, nós temos aí algumas músicas aí que tem viralizado muito, né? Hoje você tem uma banda fixa, pastor? Temos, na realidade, assim, a nossa banda nunca foi uma banda, uma empresa, nunca levei a banda como uma empresa, né? É um ministério. Então, hoje, se eu falar assim, hoje eu tenho 3 baixistas, 4 baixistas, hoje eu tenho 3, 4 bateristas, todos afiados com o repertório na mão, né? Então, assim, tem a galera que viaja mais, tem alguns que trabalham e que não podem viajar. Mas hoje o meu baterista tem 12 anos, é o Pedrinho. O Pedrinho é um fenômeno, né? Tem 12 anos o Pedrinho. Tem agora o triaguista, que tem 15 anos. O Zabumbeiro ficou de maior agora. Eu tô igual Jesus, só tô andando só com o de menor. Só com o Pedrão, que paga imposto. E assim, eu tenho a galera, o meu sanfoneiro, né, o Davidson Silva, ele já tá comigo há 8 anos, né, um homem de Deus, é meu sócio, produtor alguém, junto contigo. É produtor junto comigo e futuramente será pastor lá do meu ministério, né? Glória a Jesus. Lá da Liberdade Cristã. Homem de Deus, conhecemos ele. Você forma, na verdade, adoradores, né? Porque não, por exemplo... É uma escola, né? O Shot Santo é uma escola, né? É uma escola. Esse baterista, agora com 12 anos, né? Que você falou, não é o primeiro baterista que você instrui, ensina. São vários, e envia, né? Envia, né? Glória a Deus por isso. Ou alguns são enviados. Desviados não, né? Alguns sim. Mas deixa que abafa o caso. Deixa para um outro assunto, para outro podcast. Né? Legal. E eu sei que lidar com essa turma é sempre um grande desafio, porque são viagens, nem todas elas são de avião, às vezes tem que ir de carro. Você tem uma responsabilidade, que você tira essas pessoas de casa, às vezes para viajar. Sei que você tem honrado muito a vida dessas pessoas e eles vão crescendo junto contigo. Tem uma família que te apoia, né, e um ministério que reconhece isso também. Mas como é que é essa história de... Eu sei que vocês ficam sempre antenados aos assuntos, né? E as músicas acabam viralizando, né? E tem aí uma... Como é que é essa história do Trump aí? Tem uma vibezinha bem legal aí. Na realidade, assim, eu fui orientado, né? Falei, rapaz, o povo, principalmente na internet, tem um negócio chamado algoritmo, que esse bicho, ele é de Deus, é o próprio Satanás também. Se você gravar um vídeo e alguém só botar parabéns, ele não joga pra ninguém. Mas se alguém xingar ou falar alguma coisa, ele gosta de ver o negócio pegando fogo, né? Huawei. Então, quando começou esse negócio dessas taxas absurdas, aí eu fiz o shot da taxação, né? Tu vai na padaria, compra um pão, recebe a taxa. Debaixo do chuveiro, banha mais, vai pagar a taxa. Até no cemitério, continua a promoção. Tem que pagar a taxa e ninguém pode dizer não.
Eu avisei e você me esnobou. Agora a promoção também te alcançou. Pague a taxa e parar de reclamar. E a picanha a gente vai deixar pra lá. Rapaz, mas isso a gente desagradou muito. Eu perdi muitos seguidores, mas eu sou comprometido com a verdade. Eu não tô mentindo, não, gente. Isso aqui não é narrativa, é verdade, né? Hoje eu lembro que eu fiquei com tanta. Eu fiz essa música, sabe? Porque eu ia naquele. Tinha um site chamado AliExpress. Rapaz, eu comprava as coisas lá, o microfone era tudo R$300, 400. Continua R$300. Só que quando a gente vai comprar, chega aqui por 2.000, 2.500. Falou, Satanás dos infernos. Aí eu comecei a me revoltar com isso, né? Aí eu fiz também a música do Mexa com Trump, né? Porque o nosso excelentíssimo presidente, ele foi falar que se o Trump soubesse como a gente tem a sanguinidade de Lampião, eu falei, lascou tudo. Agora ferrou mesmo, né? Ele não mexeria com a gente, né? Aí eu fiz a música com o Trump. Aí tem um refrão que fala assim, ó. O refrão, né? Os seus amigos estão morrendo, presidente. Nem adianta me chamar para lutar. Sou brasileiro, sou cristão, sou inocente. Aí como é que é? E a guerra não acaba na mesa do bar. Olha aí. Essa viralizou, né? Tem a do carnaval, que aquilo foi uma safadeza, né? Com dinheiro público. Né? Gastaram milhões e milhões e milhões para botar aquela palhaçada na avenida, né? Verdade. Colocando lá. Quando não sei se você viu, mas não tinha só famílias enlatadas. Tinha uma Bíblia, tinha um cara com a Bíblia lá dentro daquela lata de conserva. Tipo assim, não respeitando a nossa fé. Se a gente respeita, se o brasileiro respeitou até o resultado das eleições, por que não respeitar a nossa fé? É verdade. Então isso não tem nada a ver com... Aí eu fico com tanto ódio, falo, bolsonarista, que bolsonarista, que nada, meus irmãos. A gente luta pela palavra, sabe, para viver os princípios. Mas não adianta, eu vi lá agora a líder das mulheres lá, meu Deus do céu, não é uma mulher. O cara mais honesto é o presidente. Sabe? A mulher... Não dá! Segura! Eu quase saí da cruz. Calma. Vou deixar na cruz tudo que passou. Will, que é essa aí? Oh, meu Deus do céu. Vamos rir um pouco, já choramos no início. Já choramos, já rimos. Deixa eu te falar, essa aí é a Família em Conserva. Essa música. Sai um trechinho dela, tá tudo ao vivo aqui. Ele tá lembrando. Família em Conserva? Eu não sei se vai sair, vou botar aqui. Isso, é ao vivão, coloca aí. Vamos lá, Família em Conserva, deixa eu ver. Olha só, você que ainda não teve a oportunidade de escutar ou de ver, né, os vídeos, cara, vai lá no canal do Shot Santo, é top demais. Vamos lá. Pera aí. Tá chegando. Chegando. Calma aí, gente. Espera. Vai, espera. Ó. Tô passando aqui só pra avisar. Família é projeto de Deus. E ai de quem tentar tocar. Sou cristão conservador. Amo minha família, isso é coisa normal. Mas fiquei revoltado com o que fizeram nesse carnaval. Que safadeza. Tu pode ser de direita, de centro ou esquerda, ser o que quiser. Só te faço um pedido, por favor, amigo, respeita a minha fé. Eita, Glória! É isso aí. Depois vocês escutam nas plataformas ou aqui no meu YouTube, Shot Santo Oficial. Glória a Deus. Vai lá, corre lá, tá bom? E siga lá. E o Amor Venceu? O Amor Venceu é a nova. É a nova. Essa aí tem que lembrar mesmo. Ó. Oi. Aquele que comete injustiça receberá em troca a injustiça. E nisto não há acepção de pessoa. Meu Deus, o mundo Está de perna pro ar. tanta injustiça que não dá pra suportar. Ao vivo. O tempo já virou errado. E o inocente Paga conta sem. pagar. Ó. O traficante é vítima. Vitimado usuário. E se tá caro, é só você não comprar. Só pra tomar uma cervejinha. Eles são vítimas, tem que aceitar. O importante é que O amor venceu. Pode até aumentar. Se por acaso não puder abastecer, tu vai a pé e abandona esse sofá. O amor venceu. O amor venceu. Não tem picanha, mas tem muito amor pra dar. O amor venceu. O amor venceu. no
Ganhamos muito imposto para pagar. Toma! Olha, Eita! faz o L. Ai, meu Deus do céu, Jesus. Oh, meu Deus. Traga uma consciência para esse povo brasileiro, Jesus. E a eleição tá aí, né, pastor? Ai, meu Deus. Olha, sinceramente, eu tô tentando. Eu fiz isso aqui, irmãos. E eu fui tão xingado. Falei, eu te seguia e agora eu não sigo mais. Eu faço oração, Senhor. Eu fiz uma música agora que ela tá estourada, né? O nome da música é Me Ensina a Amar. Meu Deus, meu Deus, a vida, o mundo está tão difícil. Como é que é? Coloque também aí, vá. Agora, meu agora Deus, eu tô curioso. Curioso agora. Essa música aqui é a última que a gente lançou. Bora. Me Ensine a Amar. Ó. Deixa eu agora, bora. Senhor, me ajuda a enfrentar o mundo. Tá tão difícil viver por aqui. O amor parece que já foi embora e a porta da gaiola se abriu pra mim. Um passarinho preso ele não canta, se lamenta, chora em pranto, não quer existir. Se eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu venha profetizar, se não tiver amor não tenho nada. Senhor, meu Deus, me ensine a amar. Na caminhada não vou levar na sacola Toda a maldade que fizeram contra mim. Vou caminhando, perdoando sem demora, pois cada um só dá o que carrega em si. E a minha oração, sabe? A gente tá brincando aqui, mas a gente ama todo mundo, né? Deus ama o pecador. Deus ama o petista, Deus ama o de direita. O que Deus não ama são valores distorcidos. Isso aí, o pecado, Deus não é conivente com ele. Mas a Bíblia diz que o amor, ele cobre multidão de pecados, né? Então a gente brinca assim, faz essa sátira e tal, mas a gente sabe que Cristo também morreu por todos, morreu pelo petista, pelo sulista, pelo nordestino, morreu por todos, e eu entendi uma coisa. Tudo bem que pelo petista foi uma morte mais sofrida, era brincadeira. Vou me cancelar. Eu tô querendo fazer as pazes, a Bíblia diz, olha, quanto depender de vós, tem a paz com todos. Vou me cancelar também. Mas é bom, gente, é bom. O algoritmo ele é impulsionado pelos adversos, tá bom? Então é isso, né? Então, assim, o shot santo da realidade, desde o início, isso que eu tô fazendo aqui, essas músicas, eu também faço com o crente, quer ver? Vai. Pastor, o crente pode fofocar? Pode. E pode murmurar? Pode. Comprar e não pagar? Pode. Até caluniar? Mas pode. Chegar atrasado do culto? Pode. Pode até não dizimar, pode fazer o que quiser desse evangelho de mel. O que você não vai fazer é entrar no céu. Toma essa aí. A porta é estreita, apertada é o caminho pra se chegar lá. Não pode ser de qualquer jeito, do céu você é aceito se renunciar. Tem que negar a si mesmo, tem que levar a sua cruz. No céu não entra pecado, só entra crente lavado pelo sangue de Jesus. Isso aí, é sucesso, essa já passou de 2 milhões. Pode. Pastor, obrigado, meu amigo. Que mesa maravilhosa, que bate-papo bom. Choramos, sorrindo, falamos mal dos outros. Ô, Jesus, Quem despedou. sabe nós, em uma próxima oportunidade, trazemos meninos também pra gente fazer mais música, né? Eu sei que o povo é muito legal. E eu quero louvar a Deus pelo teu sim, por você estar conosco aqui, tá bom? Preciosa aquela casa profética, Liberdade Cristã. Liberdade Cristã. Que fica lá em Lunabel, não é isso? Lunabel, fica... Gente, olha... Quiser conhecer a igreja a qual eu pastoreio, fica Novo Gama, o bairro é Lunabel, Rua do Cemitério, passou direto, cai na cova. Então fica com a gente. Esse é o slogan, né, da propaganda. Passou direto, cai na cova. Porque o cemitério é do lado. Eu sei.
Pronto, vá lá, tá bom? Mas não passe direto. Fica, tá? Tem uma placa bem grande lá. Amém, amém, amém. Pastor, e para convidar Shot Santo para ir na igreja, para ir no casamento, para ir enfim, na festa de 15 anos. Como é que Gente, faz? é muito fácil. Primeira coisa que você tem que fazer é nos seguir no Instagram, tá? Shot Santo com X. Com CH é do Paraguai, tá? Então é Shot Santo com X. Shot Santo, você vai lá, um cara vai ver dois caras bonitos, sanfoneiro e eu, bem chique. E aí lá tem os nossos telefones, mas eu acho que vai passar aqui. Talvez vai passar aqui, porque eu conheço o Alexandre, ele é top. É 619 8407 8427. Repita. 619 8407 8427. É telefone normal e também é Zap, né? E ou você pode deixar também uma mensagem no Instagram, TikTok, YouTube, a gente está em todas as plataformas. E segue a gente, por favor. O jeito a gente não ganha mais vendendo CD. É quando você assiste nosso vídeo ou quando você ouve a gente nas plataformas, Spotify, Deezer, aquilo lá que você escuta, pelo local que você escuta. Então, assista a gente, coloca a gente nas playlists, tá? É ótimo para varrer casas, o pessoal gosta muito, né? Então, bota lá, Carolina se converteu. Tem muito. Nós temos, eu estava vendo, eu acho que tem mais de 300 músicas. Uau. Nas plataformas. Então, assim, tem gente que vai daqui pro Nordeste de carro, vai e volta sem repetir uma música. Glória a Deus. Isso é muito bom, isso é muito bom. É muita história para contar. Maravilha. Querido, siga lá, tá bom? Acompanhe. Em nome de Jesus. Também você que chegou até o final com a gente aqui, eu acredito que está sendo relevante para você essa mesa. Então, se você ainda não está seguindo o nosso Instagram, siga também, se inscreva no nosso canal no YouTube e nós também estamos no Spotify. Então corre lá na Mesa com Rabis, nós estamos gerando conteúdos que vão alcançar as nações, já chegamos na Angola, Filipinas, Paraguai, Argentina, Uruguai, Deus está fazendo em todo o Brasil e glorificamos ao Senhor por isso e continuamos nesse lugar de humildade. Apóstolo, para a gente finalizar agora, olhando naquela câmera, para quem está em casa, deixa uma palavra para esse povo, uma palavra para o nosso país, uma palavra de Deus e as suas considerações finais. Olha, é um turbilhão de palavras, né? A gente quer aproveitar essa oportunidade, mas eu quero dizer para você que está nos assistindo e que talvez você olhe para você olhe para a sua situação atual e você pense assim como eu pensei, né? Cara, não tem jeito, né? Saiba de uma coisa, a palavra do Senhor, ele nos diz algo tremendo, né? Acho que é Davi que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quando a gente faz do Senhor a nossa luz e a nossa salvação, ele mesmo faz uma pergunta: de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida e, mais uma vez, ele pergunta: a quem temerei? Aí ele diz: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, são meus opressores e inimigos, são eles que tropeçam e caem. Se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor, e aqui eu quero terminar dizendo: Davi, ele não pediu dinheiro, Davi não pediu fama ou glória, Davi não pediu coisas terrenas. Ele diz: uma coisa eu peço e a buscarei. E é isso que você que está me assistindo, é isso que vai mudar a sua vida, é isso que mudou a nossa vida. Aleluia. Ele diz: uma coisa eu peço e buscarei, que eu possa estar na tua presença, ou morar na sua casa, ou estar dentro do teu templo, ou estar imbuído, se tornar que eu possa estar na tua casa todos os dias, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, porque eu sei que no dia da adversidade, o Senhor vai me esconder no seu templo, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e vai me firmar sobre uma rocha. Busca essa presença, querido. Talvez até hoje você buscou fama, dinheiro, sucesso, mas se você tiver a presença, essas outras coisas vão ser acrescentadas. Que Deus abençoe vocês. Espero que tenha sido relevante, que tenha feito algum significado para a sua vida. Que Deus abençoe. Ore por mim. Se não gostou, não espalha para ninguém, mas se gostou, compartilha. Beijo. Deus abençoe. Top demais. Pastor, eu tenho aqui um livro, o nosso livro, Liderança Cristã Efetiva. Eu quero também te presentear, você que está em casa, que ainda não tem, que ainda não adquiriu o seu livro, tá bom? Em breve
Nós estamos aí, ele já está nas plataformas digitais, nós estamos lançando também um conteúdo de liderança. Em breve vai estar em uma plataforma, um treinamento para você habilitar os seus líderes. Mas esse livro eu quero abençoar e presentear o apóstolo Wilker. Que Deus abençoe, meu amigo, um líder de excelência que você é. Que esse material possa abençoar ainda mais a sua liderança. Amém, em nome de Jesus, muito obrigado, vou ler, aliás, eu não vou ler, vou mastigar, vou estudar ele, tá? Vou ruminar aqui e tenho certeza que, vindo de você, sei que é coisa boa, viu? Que Deus abençoe. Quero mandar um alô especial para Mevan, lá de São Luís Gonzaga, lá do Rio Grande do Sul. Eles são Mevan, são maravilhosos, pastor Luciano Pompanegali, que está nesse mesmo manto apostólico da Mevan. Beijo para vocês. A gente se encontra, liderança cristã efetiva. Vamos efetivar o povo. Aleluia! Glória a Jesus. Amém, meus amigos. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por terem chegado até o final. Eu quero te convidar, você que ainda não conhece o Mevan Brasília, vá conhecer o Mevan Brasília ao lado da estação do metrô Ceilândia Centro. Já aproveita e segue também as redes sociais, Mevan.Brasília, para você estar por dentro de toda a nossa programação, da vida do nosso apóstolo Luiz Hermínio, em breve, aqui em Brasília, na conferência. Me chama. Claro, na hora. Todos os pastores, líderes, amigos, vamos estar conosco, tá bom? No nosso Café de Pastores também, que acontece mensalmente. Estão todos convidados para estar conosco no Mevan Brasília. Que Deus abençoe toda a nossa equipe que tem trabalhado nos bastidores, na mesa com a Rabis. Deus nos deu uma equipe abençoada, irmãos, que consegue enxergar além daquilo que nós enxergamos e tem nos ajudado a nos impulsionar aí para poder fazer isso que estamos fazendo. Então fica aqui a minha gratidão a todos vocês e nós não podemos encerrar sem orar e nós vamos orar agradecendo ao Senhor Jesus. Pai, nós queremos louvar o teu nome. Nós te agradecemos, Jesus, porque aqui não é simplesmente gerar conteúdo, Pai, mas é trazer histórias que vão ressignificar vidas do outro lado dessas telas. Nós declaramos, Pai, que tudo que falamos aqui está guardado no Senhor. Tinha um propósito já para esse dia, para essa gravação. Tinha um propósito no Senhor para tudo isso. E que as pessoas possam ser tremendamente alcançadas. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarde as igrejas que o Senhor tem nos confiado, o povo que o Senhor tem nos confiado para pastorear, Deus. Nós colocamos o nosso coração, Pai, à disposição da tua paternidade. Que a nossa natureza, Pai, a nossa identidade, ela seja cada dia forjada em Ti, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe. Em nome de Jesus, dá um tchau lá, apóstolo Wilker, na câmera central ali agora. Valeu, gente!